661. AM 750 kHz. São José dos Campos, São Paulo. Quatro e 2. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, 13 de julho de 2021. Edson Ramiro não me deixa trabalhar, é um inferno. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando como sempre recheadaço de muita informação para você aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente, sempre com ótimos comentários, ótima visão do mundo em geral. Daqui a pouco bate-papo muito bacana com a moça de Pindamonhangaba, árbitra da Federação Paulista de Futebol e também da CBF, a Adele Mara Monteiro estará conosco nesta primeira parte do Parada dos Esportes. Também tem ela, Daniele Esperon, ela vem falando, vem trazendo informações sobre os brasileiros que jogam hoje pela Libertadores da América, oitavas de final da Libertadores da América. E claro, como não poderia deixar de ser, o Valtencir Vicente vem para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Será que a produtora vem junto com o Valtencir? Não sei, aguardemos. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. Eu falei da Padaria Flor de P, o Edson Ramiro ficou agitado, vai pra lá, vai pra cá, ele me desconcentra, é um absurdo. Precisa botar um tampão aqui preto pra eu não olhar pro Edson Ramiro, senão não dá certo. Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Um amigo meu falou assim, por que você fala zap do Fabinho? Não sei, mas é o zap do Fabinho, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean, que começou em Taubaté no comando do seu Otávio, foi para o estado de São Paulo, para o Brasil, está no mundo inteiro. É a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse
vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando. A pausa dramática, hein, Edson Ramiro? Peguei você no susto, hein? Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o Clean, Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda terça-feira é com ele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Olá, amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem? Desde já que todos tenham uma excelente semana. E está de quarentena ainda, meu amigo? Tem gente que faz tanto tempo que está de quarentena sem fazer absolutamente nada que já está se sentindo um político, um vereador, por exemplo. O Ronald Reagan, político, ex-presidente dos Estados Unidos, ele já dizia: eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Hoje eu vejo que ela se parece muito com a primeira. É a política social, esportiva, política partidária. E passa ano e sai ano, mas uma coisa que se repete e que não muda de jeito nenhum é o papo de muitos programas esportivos ou de jornalistas com o mesmo chavão de sempre, dizendo que futebol e política não se misturam. O incrível é que a cada dia tentam nos convencer de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim continua o circo de malabarismo que tenta nos convencer de algo que é tão concreto. Partindo da ideia de que política é tudo aquilo que impacta as questões da cidade, os interesses das pessoas que vivem nessa sociedade ou nessa cidade, e tudo aquilo que nos afeta no nosso dia a dia e que tem o poder do Estado sobre nós, o sistema que nos coloca, os poderes e os interesses que nos atingem no dia a dia e tantas outras questões, lembramos que o futebol é parte de tudo isso. E como ainda insistem em nos convencer de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do momento em que você liga a televisão para assistir uma partida do seu time, já é um fato político. As empresas nos trazem propagandas com interesses das emissoras que te atingem e te fazem ver de acordo com o que elas desejam. O hino cantado e a entidade que comanda o futebol que entra na sua casa em dias de jogos, tudo isso são ações políticas. Então, diante disso, nós podemos pensar: jogadores que apoiaram regimes opressores e que com sua imagem ajudaram a ocultar as injustiças é um fato político. Aqueles que insistem e resistem através do futebol e praticam esses atos políticos, eles são o quê? São políticos. O Maradona ser perseguido no antidoping depois de não ter cumprimentado o presidente João Avelange da CBF na final da Copa de 90 é um fato político. Os pobres terem seu acesso a cada dia que passa mais dificultado aos estádios é um fato político. E não, veja o preço dos ingressos. Presidente de clubes se perpetuando no poder e depois ainda aproveitando os votos dos torcedores para concorrer a cargos políticos, o que é? É política. Aquela voadora do inglês Eric Cantona no nazista que o xingava é um fato político. A xenofobia e o racismo em muitos estádios pelo mundo é outro fato político. Então, quando um torcedor se revolta e a polícia o reprime, também é um fato político. Quando o futebol feminino é deixado no ostracismo para sempre exaltar mais os jogos do masculino e ainda temos que ouvir esse papo de inclusão como se fosse uma verdade, é um fato político. Vocês lembram de Cruyff? A listra da Adidas que Cruyff tirava da sua camiseta para jogar só com 2 listras era um fato político. O jogador não pode comemorar o seu gol ou o torcedor ter sua alegria castrada nas arquibancadas. É um outro fato político. Os times chamados de pequenos sempre terem mais dificuldades que os times grandes é outro fator político. Lembra do Barbosa? Depois da Copa de 50, ele foi culpado pela derrota até a sua morte, que pode ter sido mais massacrado ainda pelo fato dele ser negro. É um fato político. E o Tite? Esse que perdeu a Copa América sábado. Negou o primeiro convite da CBF manifestando ser contrário a Marco Polo Del Nero e as ações podres da entidade e depois aceitou e até beijou o Del Nero. É um fato político. Agora, recusar cumprimentar o atual presidente da República e abraçar o ex-presidente é um fato político. O futebol moderno é ser esse anto de chatice, de bons costumes que insistem em te vincular, é um fato político.
Bom, e depois de tanta politicagem, você viu sábado a seleção perder para a Argentina? A verdade é que essa seleção, que não é do povo, não merece nosso respeito e não nos representa. O fracassado Thiago Silva esteve prestes a entregar. Um jogador emocionalmente abalado ainda recebe a faixa de capitão. Uma aberração. Danilo, Marquinho, Renan Lodi, Paquetá, Fred, Gabriel Jesus, enfim. São tantos jogadores ruins e fracos que o povo brasileiro não tem mais o prazer em torcer. Eu vi muita gente torcendo contra. Politicamente eu não torci pela Argentina, mas eu fiquei feliz pelo título para Messi. Um cara família, educado, que não se envolve em confusão, exemplo para os meus e para os seus filhos. Neymar é uma das piores espécies, preocupado apenas com seu umbigo. O único craque odiado pelos seus próprios torcedores, exceto os baba-ovos que insistem aos montes, inclusive a imprensa. Política e futebol se misturam sim. O que estamos vendo com a nossa seleção é a política esportiva empresarial, onde vale tudo por dinheiro, até mesmo perder para o nosso maior rival, a Argentina. Pois é, amigos, o Brasil vai mal das pernas, dos braços, dos ombros, das costas, do fígado, do coração e principalmente da cabeça. A todos um forte abraço e até terça. Fui. Valeu, Dirceu, um grande abraço pra você. Esse é o nosso querido Dirceu Plenamente, toda terça-feira passando pelo microfonaço da Rádio CBN Vale. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem convidada especial, tem a Adele Mara Monteiro, árbitra de Pindamonhangaba do quadro da Federação Paulista de Futebol e também da CBF, passando pelo microfonaço da Rádio CBN Vale. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h16, em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura na Padaria Flor de P. 4h16, agora o nosso contato é com a moça de Pindamonhangaba, 35 anos, árbitra da Federação Paulista de Futebol e também da CBF. A Adele Mara Monteiro está com a gente. Tudo bem, Adele? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Imagina, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês aí da rádio. Prazer é todo nosso, viu, Adele? Me diga uma coisa, como é que começou, como é que a arbitragem entrou na sua vida, Adele? Eu comecei na arbitragem em 2004. Eu era atleta de futsal aqui na cidade de Pinda mesmo. E aí quando eu parei de jogar, eu quis continuar no meio do esporte, continuar no meio do futebol de alguma forma.
Aí o curso foi o meio que eu encontrei para me manter no futebol. Dizem que todo árbitro que a gente entrevista e conversa aqui, a gente fala o seguinte, que todo árbitro vira árbitro porque foi um jogador de futebol frustrado. Aconteceu isso contigo também, não? Olha, eu acho que eu enganei direitinho, viu, quando eu jogava. Eu, graças a Deus, conquistei a minha faculdade por meio do futsal. Então, é que o futebol feminino, hoje em dia, graças a Deus, evoluiu muito e tem uma outra visão, tem uma outra posição no meio do esporte, né? Mas lá atrás, quando eu era mais nova, na minha adolescência, não tinha tanta visibilidade e as oportunidades de seguir uma carreira no futebol era muito pequena. Então, a gente tinha que se virar. Então, a hora que bateu os 18 anos, 19, começou a chegar a responsabilidade financeira, vamos dizer assim, aí foi um meio que eu encontrei de me manter no futebol e me manter financeiramente. Hoje em dia a gente ainda vê um pouco de discriminação em relação à arbitragem feminina, ao futebol feminino, algumas modalidades esportivas femininas. Há um tempo atrás isso ainda era muito mais aflorado, né, Adélia? Infelizmente, né? Eu acho que a mulher, ela sofre em qualquer meio que ela se propõe a trabalhar, a executar alguma profissão considerada masculina, ela sofre bastante com as barreiras que é imposta pela sociedade, pela cultura machista, né? Então, quando a gente se propõe a fazer algo considerado masculino, a gente tem que fazer muito melhor do que qualquer homem faria para provar a nossa capacidade. Adélia, como é que foi no meio da sua família, dos seus amigos mais íntimos, quando você falou, eu vou procurar o curso da federação, vou me tornar árbitro de futebol? Como é que foi a repercussão, como é que foram os comentários dessas pessoas mais próximas a você? Então, na minha família, assim, a gente nunca teve ninguém do esporte, é só eu. Meus pais, meus irmãos nunca foram envolvidos com modalidade esportiva. Eu que sempre gostei de jogar. E quando eu falei que eu ia trabalhar com arbitragem, eu comecei a trabalhar no Amador, aqui em Pinda, e decidi investir e ir para São Paulo fazer o curso, eu tive total apoio deles. Graças a Deus, eles sabiam que era uma área difícil, uma área que não tinha tanta mulher na época, não tinha tanta visibilidade para o mercado feminino, mas eles me apoiaram porque eles viram que é o que eu gosto de fazer e é o que eu me daria bem no sentido de realização, entendeu? Então, eu sempre tive o apoio dos meus amigos e familiares. Que ótimo. E como é que foi o começo na arbitragem? Você fazendo o curso, as primeiras arbitragens, é óbvio que você passa pelas categorias menores até você chegar nos grandes jogos, mas como é que foi aquele começo? Muita dificuldade, inclusive o preconceito também. Provavelmente você deve ter apitado o jogo de molecadinha garotos, né? Que muitos pais vão lá na beira do gramado e já xingam uma barbaridade. Árbitro homem, imagine árbitro mulher, o que eles não devem fazer. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, quando a gente termina o curso, a gente passa por um período de categoria de base, né, que é como se fosse um estágio. E o que me ajudou bastante é que eu já trabalhava no Amador há bastante tempo. Então eu comecei a trabalhar com arbitragem no Amador em 2004 e em 2008 que eu fiz o curso na federação. Perfeito. Então esses 4 anos me deram uma bagagem, me deram uma formação, vamos dizer assim, para saber lidar com essas situações, entendeu? E as categorias de base, sem dúvida, o complicador do jogo não é a modalidade em si, mas são os pais na beira do alambrado, os pais na arquibancada, que acabam atrapalhando muitas vezes acabam atrapalhando o jogo, porque as crianças param para ouvir os pais, e aí acontece alguma coisa no jogo, vem um xingamento. Então é um processo que todo mundo tem que passar, é um amadurecimento que todo mundo tem que passar, mas é difícil de lidar às vezes por conta de, principalmente categoria de base, sub-11, sub-13, porque você vê assim, um reflexo na criança dentro do campo, entendeu? Às vezes a ofensa deixa a criança mal, a gente em si não se preocupa tanto, mas a criança vendo o pai do coleguinha, ou vendo o próprio pai xingando, fazendo alguma coisa, não fica bem dentro de campo. É impressionante como é que o pai se transforma na beira do gramado, na beira da arquibancada para torcer pelo seu filho. É óbvio que o pai está lá torcendo pelo filho, pelo bom desempenho do filho, mas tem que ter certo limite. Os pais não têm limite, é um negócio absurdo e sobra muito, até para as crianças que não têm o suporte para receber uma carga de reclamação tão grande dos pais e passa por vocês, né? Porque vocês, árbitros, acabam sendo os culpados, de repente, pelo o mau desempenho dos filhos
dentro de campo, né? E você tem que lidar. Além do mais, vocês, árbitros de categorias menores, vocês têm que ser meio que psicólogo ali, né? No momento das categorias de base, até mesmo ensinar algumas coisas de regras para os atletas durante as partidas. Não é mais ou menos isso? Então, a gente com a categoria de base, a gente tem uma tolerância um pouco maior para alguns equívocos, né? Que nem execução de lateral, execução de falta com a bola rolando, algumas coisas que a ansiedade da criança, às vezes ela até sabe fazer a execução correta, ela até sabe fazer o trabalho do fundamento, mas a ansiedade dentro da partida faz com que ela erre. Então você conversa, você pede para acalmar, antes da execução você orienta como tem que fazer, por exemplo, um lateral, fala assim, olha só, sem correr, paradinho, sem levantar o pé. Então a gente tenta fazer um trabalho preventivo um pouco maior com as categorias de base, para não ter essa, porque assim, se a gente for aplicar a regra nua e crua, acaba a criança ficando chateada, a criança ficando frustrada com algum lance que ela o jogo não flui, fazer, né? Ela sabe executar, mas o nervosismo e a ansiedade dentro da partida faz com que ela erre. Então a gente tem que ter um trabalho um pouco diferenciado com a categoria de base por conta disso. Mais orientação e mais paciência com eles do que as categorias maiores. Adélio, me diga uma coisa, com relação agora já falando dos marmanjos, jogos profissionais de adultos, como é que é a relação atletas com a Adélia árbitra, Adélia bandeira? Você já trabalhou de bandeira eventualmente, e há um respeito, ainda há aquele machismo, como é que está essa relação atualmente? Olha, graças a Deus evoluiu muito o respeito dentro de campo, fora de campo, o respeito com a profissão, com a profissional, mulher dentro de campo. Desde o início, assim, a maioria nos veem como árbitro da partida, não nos veem como gênero feminino. A maioria, o linguajar, a forma de tratar não muda muito com relação a homem e mulher, mas melhorou muito, assim, o reconhecimento da nossa capacidade, sabe? Antes, o comentário, quando tinha algum lance duvidoso, alguma coisa assim que acontece em todos os jogos, o principal comentário é porque era mulher. Ah, mas também mulher está fazendo isso, né? Também mulher. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eles podem questionar a nossa capacidade, se ele está próximo do lance, se não está. Agora, o fato de ser mulher já não gera tanto questionamento, entendeu? Então, já é um passo, sem dúvida, um passo enorme que a gente conquistou e que evoluímos dentro da carreira. E quando o cara olha pelo gênero e vai chavecar a árbitra, tem problema ou não? Tem que ter respeito, né? Dentro de campo. Mas tem os saidinhos aí ou não? Já aconteceu. É muito difícil, mas já aconteceu uma gracinha, um sorriso, um negócio de querer levar para outro lado, mas a gente já se posiciona e demonstra o que a gente está fazendo ali, que é o nosso trabalho, e a gente tem que ter o respeito ali dentro, e já acessa por ali. Mas é sempre, acho que em todo meio, né? Tanto meio, às vezes, feminino, o homem sofre o assédio feminino também, não é só a mulher que sofre. Então, o homem deve sofrer, às vezes, um assédio feminino, e a gente acaba sofrendo por estar num meio 90% masculino. E a partir do momento que você se impõe como profissional, aí tudo se coloca no lugar. E se não se colocar, você faz colocar. É assim que tem que ser. Agora, Adélio, me diga uma coisa, você já passou algum perrengue? A gente tem, principalmente os árbitros mais antigos, hoje em dia está mais civilizada a coisa, embora a gente vê muita coisa errada ainda, mas você já passou algum perrengue, tipo pós-jogo, torcida querer pegar arbitragem, ter que sair de camburão, esse tipo de coisa, ou com você desse tipo de coisa nunca aconteceu? Olha, no profissional nunca aconteceu. Nos jogos de federação e CBF nunca tive esse tipo de problema. No amador já aconteceu. Nem foi com torcida, foi dentro de campo mesmo. Foi final de campeonato, aí o clube que estava perdendo quis transferir a responsabilidade e teve que ser contido, e eu tive tomar um calor, assim, né, que a gente fala, tomou um calor dentro do campo. Mas foi uma vez, foi um caso isolado, graças a Deus, e nada que envolvesse policiamento, esse tipo de ponto, nesse ponto não precisou chegar, não. Menos mal. Adélio, quem é inspiração para você, seja no começo da carreira ou atualmente dentro da arbitragem? Olha, eu acho que os árbitros todos merecem ser colocados como ídolos, porque é uma carreira tão difícil,
mas tão difícil. Quem está dentro da arbitragem só que consegue ver tudo que a gente passa, consegue ter uma ideia do que é chegar num nível profissional de arbitragem. Então, você vê um árbitro FIFA, você vê um árbitro para uma Copa do Mundo, você consegue parar e imaginar assim, se aquele árbitro passou para estar ali. Mas, se eu for nomear, eu tenho um árbitro que eu sempre admirei muito a forma de trabalho dele, que já parou, inclusive, mas eu acompanhei o trabalho e admirei, que é o Paulo César. Sempre gostei muito da forma que ele trabalhava dentro de campo e hoje admiro a forma que ele trabalha como comentarista. E, atualmente, a Edna, sem dúvida, é um espelho para o quadro feminino, né, que vem quebrando barreiras e abrindo portas, deixando um legado maravilhoso para a arbitragem feminina, mostrando da capacidade que nós temos e arrastando aí, se Deus quiser, um mercado feminino muito crescente para as meninas que estão chegando, para as meninas que pensam em trabalhar com arbitragem. Eu acho que a Edna hoje é a inspiração de muitas árbitras que estão chegando. O Adele, qual é o jogo, se é que tem? É difícil perguntar, a gente pergunta às vezes para um jogador qual é o jogo mais marcante para ele, são tantos jogos que vocês trabalham, mas sei lá, dá para enumerar um jogo mais marcante da sua carreira, onde você deu o apito final e falou, hoje foi excepcional, ou por algum outro motivo, a importância do jogo de repente, tem algum? Tem 2 jogos que me marcaram bastante. Teve um jogo que eu fiz em 2010, foi Itália e Chile, pelo Internacional Feminino. Era um campeonato que tinha no Pacaembu no final do ano. Lembra? Tinha um quadrangular feminino, que era a seleção brasileira, e sempre vinham 3 seleções convidadas. Perfeito. E eu fiz um Itália e Chile, que foi um jogo, a preliminar de um Brasil e México, se eu não me engano. Então o Pacaembu estava cheio. É um jogo de seleções, né? Então é uma oportunidade ímpar que eu tive e eu fiquei muito feliz de ter feito esse jogo. E teve a final do Sub-18 em 2019, a final do Brasileiro Sub-18 feminino, que foi no Pacaembu também. Foi São Paulo e Inter, que foi um baita de um jogo. Foi um jogo muito bom, um jogo com lances de penal, lances de expulsão, lances que exigiram bastante da arbitragem, e graças a Deus eu me saí bem, e o resultado final do jogo, as 2 equipes cumprimentando o trio de arbitragem, então foi muito gratificante essa partida. Adele, para a gente fechar, qual é a sua pretensão dentro da arbitragem futuramente? Olha, eu tenho já 35 anos, né? Então, na arbitragem a gente já passei da curva, vamos dizer assim. Mas eu ainda tenho sonho e esperança, assim, de chegar num quadro internacional. Eu tenho esperança de chegar num quadro da FIFA. Esse ano foi um ano muito diferencial, assim, nas minhas oportunidades, as oportunidades que eu tive dentro da Federação Paulista. Graças a Deus, eu estreiei no profissional, na principal categoria do nosso estado, e venho tendo muitas oportunidades e sou muito grata a isso. Então, isso acaba animando e dando mais esperança para um dia, quem sabe, alcançar o quadro internacional. Maravilha. Se Deus quiser, vai conseguir, porque competência você tem. Adele, quero te agradecer. Obrigado pela sua simpatia, obrigado pela sua disponibilidade, arrumar um tempinho na sua agenda para falar com a gente. É sempre bom ouvir o outro lado, ouvir o lado dos árbitros também. É legal conhecer a história, ainda mais aqui da nossa região de Pindamonhangaba. Você estava sempre aqui por São José, você não se lembra, mas eu te anunciava várias vezes lá no estádio Martins Pereira, quando você tinha jogos aqui para fazer e tinha locução lá, eu que fazia essas locuções, algumas, né? E a gente conversava às vezes lá nos vestiários e é muito bacana ouvir e saber um pouquinho da sua história. Um grande abraço para você, obrigado, sucesso. Obrigada, querido. Obrigada por abrir esse espaço para arbitragem. Obrigada pelo carinho para a arbitragem feminina, por mim em especial. E estou sempre à disposição. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade de divulgar uma carreira, um trabalho que não é muito reconhecido, a gente tem que aproveitar. Então, obrigada mesmo a todos os ouvintes e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho da arbitragem feminina. Valeu, Adele. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Essa é a Adele Mara Monteiro, árbitro de futebol de Pindamonhangaba, 35 anos, da Federação Paulista de Futebol e também da CBF, que passou aqui pelo microfone da CBN Vale. Gente boa, competente, fala bem, muito bacana ouvir um pouquinho da história dela. Agora 4h31, rápido intervalo, já voltamos.
CBN, Parada dos Esportes. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h34, pula reloginho, 4h35. Edson Ramiro adora quando eu narro o segundo, o minuto que pula no nosso reloginho. Voltamos para falar de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, pro Renato, um abraço pros ganhadores de ontem da pizza, da promoção do campeão da Copa América, campeão da Eurocopa. A partir de quarta-feira vão degustar uma bela pizza, presente aqui do Parada dos Esportes e também da Padaria Flor de P. Vão passar bem a partir de quarta-feira, sei lá quando é que eles vão buscar, mas a partir de quarta vão poder retirar uma bela pizza da Padaria Flor de P, tá certo? Agora, 4h35, o momento mais esperado deste programa é o momento em que ele desfila o seu conhecimento futebolístico e dos esportes em geral. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver com a produtora ou não, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço a você, aos amigos da nossa CBN Vale, aqui do nosso Parada dos Esportes. A produtora foi atrás do cara da Maquita, viu, que tá fazendo barulho, Vieira. Ele voltou, mas a produtora vai lá, vai ser incisiva com ele, vai falar, desliga a Maquita até as 5 da tarde, que aí você pode continuar depois das 5. Essa produtora é incansável, Valtencir, ela preza pela qualidade sonora do nosso Parada dos Esportes, não é isso, Valtencir? Olha, no fundo ela quer ver o circo pegar fogo mesmo, viu, Vieira?
Eita, nós. Valtencir Vicente, vamos começar pelo começo. O que nós temos de novidade, se é que temos, do nosso esporte da nossa região, hein, Valtencir? A principal notícia da região hoje, Vieira, não se refere a São José dos Campos, mas tem uma certa ligação, né? Porque, afinal de contas, o São José Vôlei está chegando, o Itapetininga 1, né? O Vôlei 1 de Itapetininga, a franquia veio de lá para cá, o Ricardo Navarras, que foi o idealizador e o organizador do projeto vitorioso do Taubaté Vôlei, está na parada, ele que é o responsável pela vinda do São José Vôlei. Fica a expectativa aí dos primeiros treinamentos, do local dos jogos, pode ser a nova arena, pode ser o teatrão, pode em jogos mais simples, um outro ginásio não tão assim imponente, mas na região o vôlei tem sido marcado pelas grandes exibições do Taubaté, que foi o campeão da última Superliga, inclusive com a base da seleção brasileira, jogou e sobrou, e as dívidas acumuladas de um projeto que era do ex-prefeito Ortiz Júnior, parece que vão comprometer aí o futuro do Taubaté Vôlei. Hoje uma nota publicada no site da Prefeitura de Taubaté dava conta do rompimento da parceria, argumentando que há problemas administrativos e também nas contas da equipe, do time, e a franquia, que é a Fundação Cristã, a FUNVIC, ela é a dona da franquia, dependia até então da parceria com a Prefeitura, não só para cerca aí de no mínimo 30% do dinheiro, do orçamento necessário, e como também para ajudar na captação de patrocinadores, porque o vôlei campeão do Taubaté na temporada custou quase 11 milhões de reais. E agora, em um projeto mais enxuto, em uma temporada de 2021-2022, estavam falando em 7 milhões de reais. Dinheiro que hoje em dia realmente não é fácil. Não só hoje em dia, ontem também não era, né, Vieira? Sem dúvida alguma, o maior financiador do vôlei saiu e a prefeitura na nota diz que só tem parte em 30% desse valor, né, Valtencir? Com 30% de 11 milhões não dá para fazer um time campeoníssimo como era o do Taubaté, né? Esse 30% do dinheiro público que é investido no esporte da cidade. Mas a prefeitura, é claro, por intermédio do ex-prefeito, ela atrai os patrocinadores. Em troca, a gente não sabe do que tal, mas ela era uma captadora de patrocinadores, porque afinal de contas, a FUNVIC mesmo por conta, sozinha, se a prefeitura bancava 30% de 11 milhões, a FUNVIC no mínimo deveria ter investido 7 milhões. E aí aquela história, né? Para disputar a Superliga, o clube precisa apresentar o fair play financeiro. Significa o seguinte: se ficar algumas pendências com contratados de temporadas anteriores, essas pendências precisariam ser renegociadas, colocadas no papel, e com todos os acordos feitos, o clube, o participante, o time participante, ficaria habilitado com o seu fair play financeiro. O Itapetininga fez isso, algumas pendências estavam ainda à disposição lá de negociações, foi tudo fechado, deu certo, inclusive um patrocinador do vôlei Itapetininga virá para o vôlei São José, mas no caso do Taubaté parece que a coisa complicou e o prazo está terminando, vence agora aí na quinta-feira, dia 15. A partir do momento que o Rafa, aliás, se ele sair para prefeito em Taubaté, acho que ele ganha, porque o homem é popular lá em Taubaté, porque ele está desde o início do projeto. O Rafa, o levantador, foi de seleção brasileira, ganhou todos os títulos, dos 14 títulos que o Taubaté tem, o Rafa tem no currículo esses 14 títulos. A partir do momento que o Rafa deixou o Taubaté, significa que algo não está bem, que é algo que talvez não tenha nem continuidade, né, Valtencir? Provavelmente isso, já foi avisado, percebendo que o projeto estava chegando ao fim, ele tratou de cuidar da carreira, cuidar da vida, descolou uma negociação, deve ir para a Itália, ele também não é mais garoto e também não é um jogador com pretensões de seleção brasileira. Se fosse,
talvez ele quisesse sair por condições técnicas, de jogar num time que fosse brigar por títulos na próxima temporada. Mas como não era essa a questão, ele teria ficado no Taubaté sim se sentisse que o projeto continuaria mesmo de forma mais enxuta. Mas a sua observação realmente é pertinente. A partir do momento que o Rafa confirmou que estava de saída, vinha mesmo a impressão de que as coisas não estavam caminhando para a sobrevivência do time. Por enquanto ainda, a dona da franquia, a Funvic, ainda não se manifestou. Seus dirigentes estão reunidos agora à tarde para discutir o assunto, que afinal de contas uma desistência do atual campeão, do último campeão da Superliga, é algo que realmente teria uma repercussão enorme, uma confirmação oficial da desistência. E a própria nota da prefeitura também não falava sobre isso, porque não cabia à prefeitura dizer se o time continuaria ou não. Ela só avisou que não seria mais parceira. Então fica agora a expectativa de como vai reagir a dona da franquia. A não ser que ele escolha um outro patrocinador, um parceiro, né? Os da Coreia, né? Igual o Gelei arrumado aqui, né, Vieira? Não. Vai saber, né? Não, pelo amor, acho que nem o torcedor mais fanático de São José desejaria os coreanos, entre aspas, né, para o Taubaté. É o que a gente fala, é o que a gente perguntava, Gelei, mas como é que você vai bancar esse time? Aí o pessoal da Coreia, né? Os coreanos. Os Coreia. Ei, Gelé é uma figura sensacional. Afundou o time, mas é uma figura sensacional. Mandou lá pra 4ª divisão, colado na 5ª dos infernos, né, Vieira? Mas... Fazia tempo que você não falava essa. Repita, Valdecir, onde é que a 4ª divisão fica? Colada na 5ª dos infernos. Da 4ª pra 5ª é um ponto, né, Vieira? Boa, Valdecir. Valdecir, do vôlei Taubaté, mais alguma coisa? Não, a gente o que falamos o que era para ser colocado, porque isso serve também, às vezes, quando os torcedores, é claro, eles cobram, mas uma cidade como São José dos Campos deveria ter um time de ponta no basquete, no vôlei, em outras atividades, em outras modalidades. Hoje em dia o esporte de ponta, de alto rendimento, como se diz, anda muito caro, viu, Vieira? Se não for bem calçado, explode depois em dívidas astronômicas que dificilmente serão pagas ou quitadas, né? Por caso, por exemplo, de jogadores como Lucarelli e outros que atuaram pelo Taubaté e até hoje estão cobrando o que ficaram devendo para eles, né? Não é tão simples assim fazer um time, não. Ainda mais com esse período de crise aí, complica muito mais. 4h44, Valdecir Vicente, eu vejo no site Jogando Juntos que o São José contratou novas atletas. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa, o que eu vou dizer agora. Mas foram 3 atletas que foram rebaixadas, Valdecir. Fale mais sobre o assunto. Bom, e aí é o seguinte, né, Vieira? Esses times rebaixados, embora tenham caído, não significa que eles não estejam ainda com jogadores interessantes. Pelo contrário, né? E são nesses times que, às vezes, boas jogadoras são encontradas sem a necessidade de um grande investimento. Porque se você for contratar alguma jogadora de um time de ponta que se classificou, ela vai cobrar bem mais para se transferir. Então faz parte sim do contexto, sem problema nenhum, não dá para dizer sobre essas jogadoras. Eu me lembro que a Nayane, atacante, e a Karen, zagueira, atuaram pelo São José na última partida, na 15ª rodada, aquele jogo lá em Santa Catarina, contra o já rebaixado Nápoles Caçadorense. O São José precisava ganhar e teria que torcer contra 2 de 3 concorrentes ameaçados, e deu certo. O Botafogo acabou caindo, o São José acabou escapando, coisa e tal. Então, 2 jogadoras virão do Nápoles Caçadorense. A Nayane, que já atuou aqui em São Paulo, já esteve passagens pela Ponte Preta, se não me engano. Até vou confirmar, a Nayane atacante, ela passou pelo Juventus e pela Ponte Preta, exatamente. E também vem a Karen, que é uma zagueira, não é aquela antiga Karen, é uma zagueira mais nova, tem 23 anos. Ela subiu com o Nápoles Caçadorense, que foi o campeão da Série A2 de 2019, subiu e desceu, né, no bate e volta. Foi de volta para a 2ª Divisão Nacional. E do Bahia vem a Verena, uma atacante que aqui em São Paulo
ainda não jogou. Ela é baiana, inclusive dizem que ela não foi tão bem pelo Bahia, que teria sido por conta da bronca dos torcedores do Vitória. Ela atuava pelo Vitória, o Vitória foi rebaixado, fechou as portas, ela trocou o Vitória pelo Bahia e disseram que lá isso atrapalhou um pouco, tanto que quando o Bahia recebeu o São José na 8ª rodada, ela estava no banco. Ela entrou no finalzinho, no lugar da Bruna Itacaré, isso já faltando uns 5 minutos para terminar o jogo. São José empatou lá por 1-1, mas a Verena já estava no radar do pessoal do São José. Então, vieram a Verena do Bahia, que é atacante, a Nayane, atacante do Napoli Caçadorense, e a Karen, zagueira do Napoli Caçadorense. Quanto às duas atacantes, elas eram necessárias, porque tão logo terminou o Campeonato Brasileiro, o São José perdeu duas atacantes. A Cisi, que jogava pela direita, ela foi para Portugal, e a Verônica, que foi uma das revelações, atuando pelo lado esquerdo do ataque, recebeu uma proposta também do exterior, foi jogar no México. Então o São José, teoricamente, tinha essas duas vagas abertas com a necessidade de um preenchimento ali, de uma reposição. E a Karen vem porque quando a Letícia Fagundes, zagueira, se contundiu e não atuou nas últimas rodadas, a Bruna Amarante, que estava atuando como volante, teve que voltar à função original de zagueira para formar dupla de zaga com a Silvana Baiana. Então, com a chegada da Karen, a Bruna Amarante poderá continuar como volante e ir para a zaga somente em caso de necessidade. Deve ter sido por aí que o São José manobrou, não vai fazer grandes contratações, vai aproveitar o Campeonato Paulista, inclusive, Vieira, para ver se algumas garotas que chegaram para o Campeonato Brasileiro e sentiram o peso da competição, não conseguiram mostrar no São José o que apresentavam antes e fizeram com que o São José se interessasse por elas. O São José agora vai esperar que no Paulista elas deslanchem e depois sejam boas opções para o Brasileiro do ano que vem. E no mais, Vieira, se quiser contratar o Messi, se quiser contratar o Cristiano Ronaldo, é só pagar, né? Não tem problema, né? Com certeza. E o São José estreia no Campeonato Paulista, em princípio, no dia 11 de agosto, uma quarta-feira, fora de casa, contra o São Paulo. Este é o primeiro jogo do São José, São Paulo contra o São José, 11 de agosto. A estreia em casa do São José será na segunda rodada, 18 de agosto. Na outra quarta-feira, tudo isso em princípio, contra a Ferroviária. Ainda pode ter alguns ajustes aí na tabela, saiu aquela tabela preliminar, né, Valtencir? Mas, em princípio, não vai fugir muito disso. Primeiro jogo, 11 de agosto, uma quarta-feira, São Paulo e São José, ainda nem horário tem ainda para essa partida. Segunda rodada, São José estreando em casa no Paulista contra a Ferroviária, dia 18 de agosto. Certo, Valtencir? Certo, Vieira. Aquela velha jogada, né? A federação, ela, pelo estatuto do torcedor, ela tem a obrigação de divulgar a tabela de jogos com no mínimo 60 dias de antecedência. Então ela divulga a tabela básica e depois dá um prazo aos clubes para que eles escolham nos jogos que serão mandantes em casa, nesses jogos, em quais dias da semana eles preferem as partidas e os horários também. Então sai uma tabela básica e depois vem os ajustes de acordo com as possibilidades de cada um. Tem time que só pode jogar no domingo à tarde porque domingo de manhã o estádio já está reservado a um sub-15, a um sub-17. Outros só podem jogar no sábado porque no domingo há um time profissional que também utiliza o estádio e daí por diante. São detalhes que acabam depois evidenciados quando vier a tabela definitiva. Mas a básica já demonstra quais são os jogos, o roteiro de cada time. E é bom lembrar que o campeonato deste ano, com 12 times, será diferente. No ano passado, os times eram divididos em 2 grupos regionalizados. Em cada grupo, turno e retorno, os 4 melhores de cada grupo avançavam. Agora não, será como no Campeonato Brasileiro, os 12 times vão se enfrentar em um turno único de 11 rodadas, os 4 melhores avançarão ao mata-mata das semifinais, e daí do 5º ao 8º colocado, esses 4, 5º, 6º, 7º, 8º, vão fazer também um mata-mata valendo a Copa Paulista, ou seja, a possibilidade de levantar aí uma taça, ter um título, receber uma premiação diferenciada no campeonato, e os outros 4
quatro que sobrarem continuarão na Série A1 do Campeonato Paulista, não há rebaixamento. Então, por isso mesmo, é importante que o campeonato seja usado pelo São José como uma preparação, já pensando no brasileiro do ano que vem. Porque quem não conseguir se destacar no Campeonato Paulista, certamente não servirá para o brasileiro, viu, Vieira? Sem dúvida alguma. 4h51, Valdenci, da nossa região, mais algum destaque? Bom, da região, vale destacar também o seguinte, Vieira, há uma movimentação do Taubaté para a Copa Paulista, que chegará em setembro, o único time da região que vai disputar a Copa Paulista. Taubaté fez aquela parceria com o empresário Marcelo Galáctico, ele que no ano passado, na Copa Paulista de 2020, estava com a Portuguesa Santista, juntos chegaram até as quartas de final. Aí a Portuguesa Santista quis trabalhar por conta própria no campeonato da Série A2 deste ano. O Marcelo Galáctico, segundo informações, foi bem na Portuguesa Santista, também fora de campo, cumpriu com tudo aquilo que havia sido combinado com os dirigentes da chamada Briosa, lá das praias, e agora vem com o Taubaté. Taubaté tem vários jogadores que estouraram a idade, foram revelados no time sub-20, sub-23, e aí tem esses jogadores sob contrato. Então, para ficar com os garotos pagando, porque são contratados, e sem colocá-los em campo, para o Taubaté, essa parceria chegou em um bom momento, porque esses garotos vão ficar no elenco, outros jogadores o Marcelo Galáctico trará, o técnico inicial será o Douglas Leite, que era o treinador do Sub-20 do Taubaté do ano passado, e depois foi o assistente técnico durante o campeonato da Série A2 deste ano, mas por enquanto o Douglas Leite está comandando os treinamentos do time Sub-20, que prepara-se para o Campeonato Paulista da categoria. E enfrentou o União de Mogi das Cruzes, time Sub-23, que novamente jogará a Bezinha e que será adversário do Mantiqueira de Guaratinguetá. Houve um jogo treino no sábado, empataram por 1-1, depois no terceiro tempo, naqueles negócios de 3 tempos de 30 minutos, coisa e tal, aí o União de Mogi fez mais um gol, mas é a movimentação desses times com competições no segundo semestre, Vieira. Maravilha, Valtenci. 4h53, Valtenci Vicente, hoje teremos rodada da Libertadores, primeira rodada, jogo de ida, na verdade, das oitavas de final da Libertadores, e teremos 3 brasileiros em campo logo mais. E a Daniele Esperon vem trazendo informações sobre a Libertadores. Vamos acompanhar a Daniele Esperon. A terça-feira será de Copa Libertadores da América e 3 brasileiros entram em campo pelo primeiro jogo das oitavas de final. O único que vai jogar em casa é o São Paulo. O tricolor enfrenta o Racing às 9h30 da noite, dentro do Morumbi. E a vitória do fim de semana sobre o Bahia dá uma confiança a mais ao time, que vinha em baixa no Brasileirão e agora conseguiu engatar o segundo resultado positivo no torneio. Enquanto o São Paulo está num ritmo grande de jogos, o Racing está há mais de um mês sem entrar em campo. Ponto positivo por estar mais descansado, mas negativo pelo entrosamento. Na fase de grupos, o time argentino levou a melhor dentro do Morumbi, 1-0. E agora, na fase mata-mata, o meia Lisieiro sabe da importância de vencer em casa. Quem já enfrentou na fase de grupos sabe como que é o estilo de jogo deles, uma equipe bem de contato, amarra o jogo, tem muita qualidade também. Então a gente sabe que a gente tem que focar cada jogo porque é muito importante, principalmente em casa, tem que somar os 3 pontos sempre. O Atlético Mineiro vai até a La Bombonera enfrentar o Boca Juniors às 7h15 da noite. Com uma campanha quase perfeita na fase de grupos, 5 jogos e apenas um empate, Cuca não acredita o favoritismo ao clube mineiro. Não acho que seja favorito. Jogar com Boca é sempre muito difícil e você tem que dividir. Ainda nesta terça-feira, o Fluminense encara o Cerro Porteño no Paraguai às 7h15 da noite. CBN, Parada dos Esportes. Pois é, Valtenci Vicente, o São Paulo parece que deu uma acordada agora no Brasileiro, que serve de alento para o jogo de hoje contra o Racing, hein, Valtenci? É verdade, vem de 2 vitórias, mas não pode parar nisso não, Vieira. É outra competição, é mata-mata, com gol qualificado, aquele chamado gol fora de casa, valendo para critério de desempate.
São Paulo tem que tomar cuidado para não tomar gol hoje à noite no Morumbi, porque depois pode atrapalhar os planos de classificação na Argentina, né? O Racing está parado há mais de um mês, ele foi decidir o título contra o Colón de Santa Fé, lá na Argentina, e acabou perdendo. Pela primeira vez, o Colón foi campeão, a gente viu muitos vídeos aí de torcedores do Colón, alguns de idade e tal, que nunca tinham visto o time ganhar um título e comemoraram, claro, e muito, né? Então o Racing também vem meio mordido, não joga mais de um mês, mas é um time que merece respeito, o São Paulo sabe disso, o São Paulo tem desfalques importantes. Agora, quanto ao jogo do Atlético em La Bombonera, uma La Bombonera de pandemia, nem lembra a outra, né, Vieira? Tanto faz jogar em La Bombonera como no campo de qualquer outro time argentino. Sem torcida é tudo a mesma coisa, viu, Vieira? Sem dúvida alguma. Justamente, La Bombonera faz diferença pelo fato da torcida ficar ali. É um caldeirão, é um inferno jogar ali. Imagina, nunca fui a La Bombonera, mas eu acredito que um jogador adversário entrar no campo para enfrentar o Boca com aquilo lotado e os caras cantando 90 minutos ali do jeito que o argentino canta, deve ser o inferno. Agora, pro Atlético, maravilhoso. O Atlético vem numa campanha fantástica, o Cuca pregando, claro, a cautela, pregando aí a humildade, mas acaba, não vou dizer que chega a ser favorito, mas tem grandes possibilidades de trazer um bom resultado da Argentina, né, Valdense? É verdade, Vieira, você falando assim, eu me lembrei de um São José e Santos em 82 ou 83. São José começou o jogo já fazendo 2-0 de cara e quase meteu um terceiro gol. Aí o Santos diminuiu no primeiro tempo e o Roberto Bionico, centroavante, em impedimento não marcado, empatou o jogo para o Santos. Foi numa noite lá na Vila Belmiro. Eu me lembro que o Nenê, ponteiro esquerdo do São José, foi cobrar um escanteio. No que ele deu 3 passos para trás, um torcedor agarrou na camisa dele, né? Porque ficava ali com o alambrado colado. Esses estádios assim com alambrado colado, quando estão cheios, eles são bem interessantes, viu, Vieira? Em La Bombonera era assim também. O saudoso Diego de Lameiro foi uma vez trabalhar com o São Paulo, dirigir o São Paulo um jogo contra o Boca Juniors. Ele falou o seguinte, que ele pediu uma blusa, colocou na cabeça e não tirou. Quando ele saiu do jogo, que ele foi olhar a blusa, ele não achava a blusa, ele só achava os parados em cima, viu, Vieira? Que coisa. Valdense, eu sei que você adora dar palpite, mas eu vou perguntar. Placar lá no Laola, no Paraguai, Cerro Porteño e Fluminense. Não sei porquê, mas eu acho que os cariocas vão se dar bem lá. Um Fluminense 1-0. Placar em La Bombonera, Boca Juniors e Atlético Mineiro. 1-1. 1-1. Placar no Morumbi, São Paulo e Racing. São Paulo 2-1. Ó, que bom. Você tá confiante no Brasil, hein, Valdense? É que eu também não vou perder nada se eu errar, né, Vieira? Eu não tenho uma responsabilidade de resguardar o nome, né, a condição de palpiteiro, né, aquele cara que não pode errar, tem que acertar todos. Eu tô chutando, eu sei que se eu errar eu vou manter o ritmo, eu vou manter o nível, né, a performance, né, Vieira? Boa. Valdense, Vicente, o Borja é artilheiro da Libertadores ao lado do Hulk, ao lado do Gabigol e também do Rony, mas o Borja é líder, é artilheiro da Libertadores. Pode um negócio desse ou não? Pode. Jogando lá na Colômbia, ele deita e rola. Eu quero ver o Borja jogar no Palmeiras, né? Que no Palmeiras é mais complicado. Mas ele é bom jogador, ele é artilheiro. Se você quiser emprestar para o São José no ano que vem, a gente aceita, viu, Vieira? Muitos disseram que a passagem do Borja pelo Palmeiras foi uma borra, viu, Valdense? Um grande abraço, hein, Valdense? Aí também já não duvido que tenha sido, né, viu, Vieira? Abraço, ficarei aqui no jogandojuntos.com.br. Um abraço a você, a produtora mandou lembranças e só agora ela autorizou o cara da Maquita aqui, viu, Vieira? A produtora é demais, ela foi lá e falou pro cara da Maquita, ele parou. É impressionante. Um abraço, hein, Valdense? Outro, até amanhã. Falamos em nome com a participação do Valdense Vicente, da produtora, trabalhando nos bastidores. Falamos em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Fique aí com a... Como é que é? Com o ponto final com a Carolina Moran. E tem um outro rapaz lá, como é que é o nome dele? É Franklin, não? Esqueci o nome do rapaz. Anotei o nome lá. O Rodrigo Bocardi tá de férias, pô.
Rodrigo Bocardi tá de férias, olha que beleza. Tem um outro rapaz lá com a Carolina Moran, que eu anotei o nome e esqueci. Ele tem um nome bonito lá. Mas o detalhe é esse, ele vem aí com a Carolina Moran já diretamente do Rio de Janeiro, todo feito no Rio de Janeiro, o ponto final. Mas antes tem o nosso repórter CBN aqui dentro da CBN Vale, tá certo? De minha parte, um grande abraço pra você, obrigado pela paciência, obrigado pela sua audiência. Até amanhã, tchau, tchau. Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Repórter CBN.